me percebe? O objeto. E aí, se você se divide em dois, quem é esse que te percebe e quem é isso a que esse que percebe, percebe? Você está entendendo? Por exemplo, eu posso dizer o seguinte: eu percebo a sua preocupação. Eu sou o sujeito que percebe a tua preocupação, porque você é o objeto. Agora, quando você diz, eu não gosto de mim, quem é esse que não gosta e quem é esse de quem aquele que não gosta, não gosta? E aí tu diz, mas é assim? A vida é assim? Não, não é assim. Isso é um erro. É um erro. É um erro. Quando você se divide em dois, quando você faz essa divisão em dois, quando você se divide em dois, você não está lidando com quem você verdadeiramente é. Então, o que é a percepção? Aí vem uma questão que eu quero trabalhar com vocês, que é uma questão um pouco menos filosófica e mais prática. Quando a gente fala em sucesso, quando a gente fala em resultados na nossa vida, tu imagina se a gente tiver uma percepção errada daquilo que produz os nossos resultados. O que acontece quando você tem uma percepção errada daquilo que produz os seus resultados? Você persegue um caminho que não te leva aonde você quer chegar. E aí vem essa questão que a gente está trabalhando um pouco naquilo que nós chamamos de clubinho, que é essa percepção. O que verdadeiramente cria os seus resultados? Por que você não consegue atingir os resultados práticos do seu dia a dia? Muitas vezes é porque a gente tem uma percepção errada das coisas. E que tipo de percepção pode te colocar no caminho que você precisa seguir? A primeira coisa que nós viemos falando, e eu quero fazer um resumão, tá? Essa aula não vai para o clubinho, essa é uma aula aberta. A primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, preste bem atenção, tá? Preste bem atenção nisso, porque muitas pessoas não percebem isso, tá? O que cria os resultados que você tem na sua vida? O que cria o seu nível de sucesso? Mesmo que você já tenha ouvido eu falar isso, fica aqui porque, se isso te interessa, porque nós vamos aprofundar isso um pouco. O que é o sucesso? Sucesso é sempre que você alcança uma meta. Isso é sucesso. Existe uma diferença entre riqueza, sucesso e prosperidade. Existe uma diferença entre riqueza, sucesso e prosperidade. Você pode ser rico sem ser próspero. Você pode ter sucesso sem ser rico. Você pode prosperar sem ter sucesso? Não. Ou pode? Claro que pode. Você pode prosperar sem ter sucesso. Então vamos tentar entender qual a diferença entre riqueza, sucesso e prosperidade. Vamos lá, deixa eu te mostrar isso rapidinho aqui que fica melhor. Sucesso é o seguinte, eu quero alcançar a meta X. Quando você alcança a meta X, você teve sucesso. Então o sucesso ele é uma coisa temporária, é uma coisa estática e que quando você alcança, acabou. Isso é sucesso. Quando você tem um jogo de futebol, por exemplo, ou o teu time tem um jogo de futebol, o objetivo é ganhar o jogo. Quando o time ganha, ele teve sucesso naquele jogo, ele ganhou o jogo. No outro jogo, ele pode não obter o mesmo sucesso. O sucesso que o time teve acaba no fim do jogo. No próximo momento, não há mais sucesso se ele não ganhar. Então, o sucesso sempre é alcançar um objetivo
Uma vez que você alcançou esse objetivo, você obteve sucesso, e agora você tem que buscar um novo sucesso, um novo sucesso. O sucesso é uma coisa estática, uma coisa temporária. Então ninguém tem sucesso a vida inteira. Sucesso são momentos onde você conquista, você alcança alguma coisa. O que é riqueza? Riqueza é simplesmente você ter riqueza, você ter dinheiro. E isso também é muito relativo. Mas, por exemplo, se você ganhar uma bolada numa herança, então o que acontece? Você é uma pessoa rica, mas você obteve sucesso? Não. A sua riqueza, ela vem da herança. Então você pode ser rico sem ter sucesso. Você pode ganhar na loteria. Você teve sucesso? Não, você não teve sucesso. Ninguém diz, eu tive tanto sucesso ganhando na loteria. Você diz, eu tive sorte. Por quê? Porque você não fez nada, você só apostou. Então não é que você teve sucesso. O mérito de ganhar na loteria não é seu. Você não vai ganhar um prêmio por ter ganhado a loteria. Você vai ganhar o prêmio da loteria. Mas ninguém vai te reconhecer como uma pessoa bem-sucedida porque você ganhou na loteria. Não, você teve sorte. Então, o que é prosperidade? E aí, você pode ver, sucesso não é um verbo. Você não pode dizer, eu vou sucessar. Não existe verbo, é um substantivo. Verbo denota ação. Você também não pode dizer, aliás, você pode, mas isso é errado, dizer, eu vou enricar. Você pode dizer enriquecer. Isso seria um verbo, enriquecer. Você pode. Mas o que eu quero dizer é que prosperar é uma ação. Prosperar é algo que você pode fazer sem enriquecer e prosperar é algo que você pode fazer sem obter sucesso. Prosperar é um ato contínuo. Você sempre vai prosperando. Então, há uma diferença entre você ter sucesso, você enriquecer e você prosperar. O enriquecimento, ele tem estágios. Ok, agora eu enriqueci. Mas prosperar, não. Você pode prosperar desde o princípio da sua vida. Isso é importante entender, porque se você quer enriquecer ou se você quer ter sucesso, o caminho ideal que você tem que alvejar, que você precisa olhar, é prosperar. Eu preciso prosperar. Pode prosperar todos os dias. Você pode prosperar o tempo todo. E você pode prosperar até mesmo diante do fracasso. Quando você não tem sucesso, você pode prosperar através da busca do conhecimento. Vou ter que fazer uma operação aqui porque a bateria do meu celular acabou. Então, o que eu quero que você... Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso, espero que vocês estejam me ouvindo. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Fiz um câmbio aqui, tirei o microfone. Estão me ouvindo? Então, o que nós precisamos entender, tá? Quando a gente busca sucesso na vida, o nível de sucesso que você tem, preste bem atenção, porque agora nós vamos fazer uma maratona aqui rápido, num conteúdo interessante. Sucesso, ele sempre é diretamente proporcional ao seu nível de poder pessoal. E eu sei que isso mexe com as pessoas. Eu sei que as pessoas não gostam disso. Talvez você não vá gostar disso. Por quê? Porque o que acontece? As pessoas, elas têm uma percepção estranha sobre prosperidade, sobre sucesso. As pessoas, eu falei antes de percepção, e isso é muito importante. Você entender isso, você olhar para si mesmo e você se perguntar, como eu percebo o sucesso? Como eu percebo o enriquecimento? Como eu percebo a prosperidade? Qual é a minha percepção sobre mim em relação a essas coisas? E aí vem essa questão, a questão do poder pessoal.
Esse é o grande segredo da prosperidade. Se eu conseguisse te abrir a cabeça para isso, você economizaria 20, 30 anos da sua vida. Estou falando sério, por quê? Porque isso aconteceu comigo. O que significa poder pessoal? Veja, eu estou dizendo que o seu sucesso, ele depende do seu nível de poder pessoal. E preste bem atenção, por quê? Porque não tem nada a ver. As pessoas dizem, eu vou destravar a riqueza, eu vou destravar os relacionamentos, eu vou destravar isso em você. Deixa eu te dizer uma coisa. O que é o poder pessoal? Poder pessoal é a sua capacidade de poder. O que é a capacidade de poder? Poder no sentido de poder. Eu posso. Por que você pode? Porque você sabe. Por que você sabe? Porque você aprendeu. Uma coisa que eu quero que você entenda, e existe muita confusão no mercado de desenvolvimento pessoal, o que eu quero que você entenda, que é a questão essencial, que é a questão mais importante em relação a ter sucesso em qualquer área da sua vida. Eu não gosto de dividir a vida em áreas, eu acho que a vida é uma só. Mas vamos olhar para o seu lado profissional, tá? O que as pessoas muitas vezes me dizem? Elas dizem o seguinte, eu odeio o meu trabalho. Eu não gosto do que eu faço. Eu ganho pouco. Eu estou desempregado. Eu não tenho dinheiro. As pessoas dizem isso. E o que eu quero te dizer é o seguinte, que você tem um nível de poder pessoal para ganhar dinheiro, tá? Você tem um nível de poder pessoal para ganhar dinheiro. Qual é esse nível de poder pessoal que você tem para ganhar dinheiro? Olha quanto dinheiro você ganha ou ganhou nos últimos 3 meses. Dá uma olhada quanto você ganha por mês. Esse é o teu nível de poder pessoal para ganhar dinheiro. Meu Deus do céu, isso é duro de admitir. Isso é duro de olhar e dizer, o meu poder pessoal para ganhar dinheiro é ganhar R$2.000 por mês. O meu poder de ganhar dinheiro é 0. Por quê? Porque eu não ganho nada. A minha capacidade de ganhar dinheiro é R$3.000 por mês. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Preste bem atenção. Estou querendo dizer para você que existe uma capacidade pessoal, existe um poder pessoal em você para ganhar dinheiro. Não existe nada travado em você que te impede de ganhar dinheiro. Não existe nada bloqueado em você para você ganhar dinheiro. Não é remover uma crença limitante, não é você elevar o seu nível de merecimento que vai te fazer ganhar dinheiro. Não é. Isso são pequenos detalhes. O que vai te fazer ganhar dinheiro? Preste bem atenção no que eu vou dizer agora para você. Pense no dinheiro que você quer. Pense no dinheiro que você quer. Você quer ganhar dinheiro. Pense no dinheiro que você quer. Onde está esse dinheiro? Pense no dinheiro que você quer. Onde está esse dinheiro? Esse dinheiro não está flutuando por aí. Esse dinheiro não está em algum lugar no espaço sideral. Onde que está esse dinheiro? Esse dinheiro está na mão de uma outra pessoa. O dinheiro que você quer e que você não ganha
ele está na mão de outra pessoa. Ele está na conta bancária de uma outra pessoa. Você entendeu isso? Que não existe dinheiro flutuando, não existe dinheiro solto, não existe um rio de dinheiro e esse rio está bloqueado e se você tirar essa barragem, essa barreira, esse dinheiro vem voando até você. Isso é ilusão, tá? Isso não existe. Não existe essa possibilidade. Porque não existe rio de dinheiro. Não existe dinheiro flutuando no espaço que você precisa atrair. Então, de onde está o dinheiro que você quer? O dinheiro que você quer, ele está na mão de uma outra pessoa. Então, se você quer ganhar mais dinheiro, você precisa encontrar uma forma de tirar esse dinheiro da mão da outra pessoa. Olha que interessante, olha que simples. E olha que lógico, olha que óbvio. Mas a gente não quer acreditar nisso. Então, você não vai precisar desbloquear nada. Você vai ter que encontrar um jeito de tirar o dinheiro da outra pessoa. Porque o dinheiro que você quer, ele não está no espaço, ele está na conta bancária de outra pessoa. E você pode fazer isso de duas maneiras. Você pode pegar um revólver, encostar o revólver na cabeça da pessoa e você pode dizer, me dá o teu dinheiro ou eu vou te dar um tiro. Provavelmente a pessoa vai te dar o dinheiro dela. Só que você vai ir para a cadeia. E você não quer isso porque na cadeia você não precisa de dinheiro. E existe uma outra maneira de você pegar o dinheiro da outra pessoa. É querer que essa outra pessoa dê esse dinheiro de maneira voluntária, espontânea para você. Certo? Então, esse é o caminho que você quer seguir. Você não quer tirar o dinheiro, não quer roubar o dinheiro, você não quer assaltar outra pessoa. Você quer ter algo para dar para essa pessoa e essa pessoa vai dar o dinheiro dela de bom gosto para você. Agora, como é que você faz para que a outra pessoa te dê o dinheiro dela? Não é pedindo. Você necessariamente precisa ter algo para dar para essa pessoa. Aí você dá o seu trabalho, o seu produto, a sua contribuição para outra pessoa e a outra pessoa dá o dinheiro dela para você. Ponto final. Essa é a única maneira que existe no mundo para você ganhar dinheiro. Pense nas pessoas mais ricas, que as pessoas falam muito. Vamos falar do Bill Gates. Por que o Bill Gates tem muito dinheiro? Porque você usa o produto do Bill Gates. O Bill Gates te dá o Windows. E você, sem saber, você dá algo para ele. Você dá algo para ele. Em troca do Windows. Por que a Apple tem tanto dinheiro? Porque você quer os produtos dela. Você abre mão do dinheiro que você não tem para comprar um iPhone. Você está entendendo isso? Então não existe essa ilusão. Não pare de se iludir achando que alguma coisa está errada com você, alguma coisa não está funcionando na sua cabeça. E que é por essa razão que você não tem dinheiro. Sabe por que você não tem dinheiro? Porque você nunca desenvolveu uma coisa muito importante. Você nunca desenvolveu um poder pessoal, você nunca desenvolveu uma habilidade, uma aptidão, uma capacidade que você possa trocar por dinheiro. Isso faz sentido para você? Porque a gente tem, comecei falando dessa live sobre percepção. A gente tem essa percepção de que o dinheiro vai vir do nada. A gente tem essa percepção
de que dinheiro é energia. Dinheiro não é energia, dinheiro é um pedaço de papel, não é energia. Então, o que você... O dinheiro em si, ele é uma ferramenta de troca, como se diz. Por quê? Porque você dá algo para uma pessoa e essa pessoa te dá o dinheiro. E como isso funciona na prática? Como isso funciona na prática? Por exemplo, eu, tá? Esse aqui sou eu, tá? O que eu faço? Eu escrevo livros, tá? Então, eu tenho aqui um livro pronto. Então, eu escrevi um livro e você quer esse livro. Agora, o que você faz? Você faz pão. Você é padeiro, você faz pão. E o que eu quero? Eu preciso comer pão. Então, como é que funciona esse ciclo? Eu vendo um livro para você, mas você vende pão para muitas outras pessoas. Eu também vendo livros para outras pessoas. Então, o que acontece? O meu dinheirinho que entra com o livro que eu vendi, com o meu trabalho que você quer, eu pego esse dinheiro que é fruto do meu trabalho, eu pego esse dinheiro e eu compro o fruto do seu trabalho. Na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou trocando o meu trabalho pelo seu trabalho. E o dinheiro é a ferramenta de troca que possibilita isso. Então, voltando para essa questão. Para você ter mais dinheiro, você precisa fazer uma única coisa. Você precisa aumentar o seu poder pessoal para ganhar mais dinheiro. Sucesso é igual a poder pessoal. Sucesso é igual a poder pessoal. Se sucesso igual a poder pessoal, se você quer aumentar o seu sucesso, você precisa aumentar o seu nível de poder pessoal. E aí, vem muitas pessoas que vêm falar para mim, mas grandes profissionais, eles trabalham muito a questão de desbloquear a mente, a questão de destravar, que você é um carro com um freio de mão puxado e que você tem que soltar esse freio, que aí você vai ir, mas você vai ir para onde se você não sabe fazer nada? Por que você... A pergunta clara, honesta que você precisa se fazer, porque eu não tenho nada a ver, eu estou aqui tentando te ajudar. Eu não tenho nada a ver com você. Então, se você não gosta do que eu estou dizendo, isso não é problema meu. Mas o que eu estou querendo te dizer é o seguinte: o que te levaria a acreditar que você vai ganhar dinheiro se você não sabe fazer nada? Você está entendendo o desajuste que há nessa percepção? Como é que você vai querer ganhar dinheiro se você não é um bom profissional? Só porque você acredita que você vai ganhar dinheiro? Não existe uma trava que te impede de ganhar dinheiro. Não existe a falta de merecimento que te impede de ganhar dinheiro. O que te impede de ganhar dinheiro é o fato de você não ter algo para trocar por dinheiro. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você fosse ganhar uma Ferrari nova num sorteio, você ia conseguir vender essa Ferrari e fazer dinheiro? Lógico, por quê? Porque você teria algo para trocar por dinheiro. A Ferrari. Então, o que você tem que entender é que, ponto número 1, cara, isso é uma lição para a partir de hoje. Cara, o que eu sei fazer? O que eu tenho para trocar por dinheiro? Em termos de trabalho, em termos de serviço. O que eu tenho para trocar? E pode ser que você perceba que você nunca desenvolveu uma aptidão. Que você nunca desenvolveu nada. Isso é muito normal. A pessoa chega aos 35, aos 36, aos 40, às vezes aos 50 anos e ela diz, meu Deus, eu passei a vida inteira como atendente no supermercado, passei 20 anos passando produto e tirando notinha e eu não desenvolvi nenhuma atividade. Você pode perceber isso, e isso não é alarmante.
você ver as coisas como elas são, isso não é assustador. Isso é uma revelação. Então agora você vai dizer, nossa, então agora eu sei qual é meu problema. Mas eu quero te dizer porque muitas pessoas falam assim, as pessoas literalmente usam isso para te vender alguma coisa. Elas dizem o seguinte, eu vou destravar a riqueza em você, mas onde é que tem riqueza dentro de você? Existe potencial para você desenvolver um poder pessoal em você. Você é inteligente, você tem, com certeza, vários dons, você tem várias possibilidades para desenvolver algo legal em você, mas não existe nada travado em você que te impede de ter dinheiro. Não existe. Sucesso é diretamente proporcional ao seu nível de poder pessoal. Quer mais sucesso? Aumente o seu nível de poder pessoal. Cara, isso é simples, isso é uma fórmula. Ou dá uma olhada à sua volta. Quem que você verdadeiramente conhece que não sabe fazer nada e ganha muito dinheiro? Não tem. Passei olhando para isso 10, 15, 20 anos. Até o trambiqueiro, até o charlatão, para ganhar dinheiro, ele tem que ser um bom trambiqueiro, ele tem que ser um bom charlatão, senão ele não ganha dinheiro. Então, esse é o ponto 1, que eu quero que você entenda, tá? Não, as pessoas dizem, mas existe essa coisa de destravar. Eu acredito em energia, eu também acredito em energia, mas eu só estou te dizendo que se você não sabe fazer nada, não existe energia no mundo que vai te trazer muito dinheiro. Não estou dizendo que não existe energia, eu acredito muito nisso, eu vivo isso, eu sinto isso. Agora, o que acontece? A energia por si só, a ideia de eu mereço, você merece o quê, na verdade? Para com isso. Você merece ganhar bem pelo que você sabe fazer. Mas se você não sabe fazer nada, ou se aquilo que você sabe fazer é meia boca, você não merece ganhar muito dinheiro. Isso é duro. As pessoas não te dizem isso porque isso não vende curso. Isso não vende curso, isso não converte. Por quê? Porque eu te dizer, na lata, na cara dura, que você não ganha dinheiro porque você nunca dedicou tempo para desenvolver uma carreira profissional, você pode dizer, mas eu sou advogado, eu sou dentista, mas o quão bom você é nisso? Qual é o seu nível de poder pessoal? E o bonito disso é que quando você percebe isso, e você olha para isso, é tão fácil, é tão rápido você desenvolver uma coisa. Quando você sai da ilusão que as pessoas plantam na nossa cabeça, quando a gente sai dessa ilusão, isso é tão rápido, é tão simples. Mas o problema é quando tu começa a procurar pelo em ovo. Tu não vai encontrar. E aí tu diz, mas o que tem de errado comigo? Eu não ganho dinheiro. Não tem nada de errado contigo. Você não é um bosta porque você não ganha dinheiro. Você é um milagre, você é algo mágico, sério, você é. Só que você pode se botar na cabeça de que por você não ter isso ou aquilo, você é um inútil, você é um coitado, você é um bosta. E as pessoas te dizem na lata que você é um bosta. Eu estou te dizendo, você é um milagre. Você não é um bosta. A única coisa que você não fez, você não acendeu ainda aquela luzinha do que é real e do que é ilusão. E esse é o processo normal, todos nós passamos por isso. Eu, por muito tempo, eu vivi iludido com as coisas também. Por muito tempo também achava que o problema era porque era por causa disso, era por causa daquilo. Então, preste bem atenção. Quero que você reflita. Eu não estou aqui para cagar regra, como se diz. Eu estou aqui para fazer uma reflexão. E a minha reflexão, eu quero que você pense o seguinte. Dê uma olhada para o sucesso que você tem. Pode ser no seu relacionamento.
pode ser na educação dos filhos, pode ser no seu físico. Todo sucesso que você busca, que é alcançar alguma coisa, depende da sua capacidade, depende do seu nível de poder pessoal. E se isso é verdade, porque, preste bem atenção, um exemplo que eu usei esses dias, preste bem atenção. Se você pensa o seguinte, mas eu posso atrair dinheiro, eu posso desbloquear, eu posso, e não tenho nada contra os profissionais que pregam isso, só que eu penso diferente. Eu não tenho nenhuma necessidade de concordar ou de não dizer o que eu penso, porque eu tenho amigos que pensam diferente. Eu não tenho problema nenhum. Eu vou expor o que eu penso, eu vou expor, então eu não estou falando mal de ninguém, eu só não acredito nessas coisas com a mesma profundidade que eles acreditam. Na minha percepção, isso não funciona, e se eles não gostarem, isso é problema deles. Eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser fiel com você que está aqui investindo seu tempo me ouvindo. Então, eu não tenho problema com quem fala em desbloquear, em destravar, em eliminar crenças limitantes. Eu não tenho problema com as pessoas, mas eu tenho problema com essa teoria, porque eu acho isso uma ilusão. Eu vou dizer uma coisa. Vamos usar um exemplo bem que eu usei até essa semana. Um exemplo bem engraçado. Suponha que você é uma daquelas TVs, sabe aquela TV antiga, tá? Que tem aquela parte de trás, o cubo, se chama cubo. E aí uma TV cheia de chiado e tudo mais, tá? Você é essa TV. Imagine o seguinte, você é essa TV. E aí você diz, eu tenho que elevar meu merecimento. Vou elevar o nível de merecimento. Eu valho o mesmo que uma TV tela plana, smart, bonita, com Alexia instalado. Então, eu tenho que elevar o meu nível de merecimento. O meu valor é 20 mil, é o mesmo que a outra pessoa, que essa TV vale. Cara, isso faz sentido? Eu vou mentalizar para me tornar uma TV dessas. Não. Então, se você é uma TV preto e branco, com aquele cubo, aquela coisa pesada, você pode tomar tantos cafezinhos na Copenhague quanto você quiser. O seu nível de merecimento nunca vai alcançar essa TV. Então, qual é a diferença? O que é bonito no ser humano? Quando eu digo que você é um milagre, é que se você é uma TV assim, você pode se tornar uma TV plana que vale 20 mil. Você tem essa capacidade, você não é um objeto acabado. Então, o que você faz, por exemplo? Aí você tem que se perguntar, cara, mas como é que eu aumento o meu nível de poder pessoal? Se para aumentar o meu nível de sucesso, para ganhar mais dinheiro, como é que eu aumento o meu nível de poder pessoal? E isso que é a coisa mais simples. Por isso que eu digo, toda a profundidade, ela é simples. Por quê? Porque ela é lógica, porque ela é óbvia. A superficialidade é uma ilusão. Então, não é difícil. O que você faz? Você precisa se focar em duas coisas, tá? Você precisa sempre olhar para duas coisas. Preste bem atenção. Na vida, na sua vida. Eu fiz isso na minha. Tá? Estava falando hoje para Fabiana, minha esposa, eu disse, Fabiana, eu nunca imaginei que eu ia ter tanto dinheiro quanto eu ganhei. E eu não sou um cara preocupado com dinheiro. Nunca fui. Eu sempre me preocupei em desenvolver meu nível de poder pessoal. Eu nunca na minha vida me preocupei com dinheiro. Eu sempre me preocupei, eu sempre pensei, porque uma vez eu li, quando eu era bem novo, eu li uma biografia do Abraham Lincoln. E o Abraham Lincoln, ele tinha dito assim, eu vou me preparar. Um dia a oportunidade vai bater na minha porta. Se eu me preparar, a oportunidade vai me encontrar.
E aquilo, cara, eu tinha 12, 13 anos quando li aquilo. E eu nunca mais abri mão disso. Eu sempre pensava que se eu iria me preparar, em algum momento a oportunidade iria me encontrar. E eu passei perrengues que você não faz ideia. Sério, eu passei muito problema na minha vida. Até problema de falta de dinheiro. Mas o que acontece? Então, hoje, eu não tenho... Quer dizer, eu nunca tive problema de falta de dinheiro, mas o dinheiro sempre era uma coisa que eu tinha dificuldade de alcançar, porque o meu foco não era alcançar dinheiro. O meu foco era me preparar. E isso que eu estou pregando. Se você se preparar, se você investir um tempo da sua vida para se preparar, só que você tem que ter muito cuidado. Cuidado com o quê? Com as distrações. O maior inimigo da nossa vida são as distrações. O que são distrações? São as pessoas, os vendedores de ilusões. Cara, uma pessoa pode te vender uma ilusão e o que acontece? Você compra essa ilusão e você pode ficar 1 a 3 anos enrolado nessa ilusão. É complicado. Então, por exemplo, aqui, ó, esse é meu livro, O Óbvio que Ignoramos, que eu escrevi em 2010. E tem um capítulo, o capítulo número 2, que se chama A Síndrome do Excesso de Oportunidades. O que é a síndrome do excesso de oportunidades? É as distrações. Então, como é que você evita as distrações? Cara, você tem que, nesse sentido, você tem que se blindar um pouco. Mas há uma maneira muito simples, de você alcançar o sucesso. É muito simples, mas tremendamente simples, mas requer tempo. O que você precisa fazer? Você precisa, então, primeiro, desenvolver uma aptidão, tá? Essa primeira coisa é uma coisa que você precisa fazer. E tem uma segunda coisa que você precisa fazer, que eu já vou falar. Como é que você desenvolve uma aptidão? Cara, para você desenvolver uma aptidão, você vai precisar investir de 3, 5 a 8 anos da sua vida. Esse é o tempo que nós precisamos para desenvolver uma aptidão. 3, 5 a 8 anos da nossa vida. Tudo depende do tipo de aptidão que você quer desenvolver e tudo depende também do estágio em que você está. Você está entendendo isso? Tudo depende da aptidão. Que tipo de aptidão você quer desenvolver? De repente você vai precisar 8 anos. De repente você precisa 3 anos. De repente você precisa 5 anos. E por isso que as pessoas não falam que você precisa desenvolver uma aptidão, que você precisa se tornar bom em alguma coisa. Por quê? Porque as pessoas não querem comprar nada que diga você vai ter que penar, você vai ter que trabalhar 8 anos até ganhar dinheiro. Não, as pessoas são imediatistas, você quer ganhar dinheiro agora. Então, como é que eu vou conseguir vender algo para você? Eu vou conseguir vender algo para você se eu vou dizer o seguinte, cara, eu vou destravar tudo que está te impedindo de ter sucesso. Então, eu tenho a fórmula para te destravar. E se eu te destravar, vai correr rios de leite e mel até debaixo da sua cama para dentro do seu cofre. Então, como é que você desenvolve uma aptidão? A primeira coisa que você tem que ter cuidado é com o que você vai escolher para você. Porque o que acontece? Você só precisa se tornar bom em uma única coisa. Você não precisa ser bom em 10, 20 coisas. Então, se você escolher uma coisa, uma única coisa, e você vai dizer o seguinte, eu vou me tornar bom nessa uma única coisa. Eu vou me tornar bom nessa uma única coisa. E você vai ter o resto da vida para se tornar bom nessa única coisa. E você vai prosperando nisso. Daqui a 20 anos,
você só se dedica nessa uma única coisa. Mas presta atenção, é importante você entender aquilo que eu expliquei antes, a palavra prosperar. Porque às vezes eu acho engraçado, a pessoa diz assim, eu tenho 20 anos de experiência. Tinha um amigo meu que era advogado, lá na minha cidadezinha. E ele dizia, mas eu tenho 20 anos de experiência. Vocês podem se surpreender, mas eu tinha um programa de rádio. Esse programa de rádio se chamava Através do Som Fazendo Amigos. E ele era patrocinador do meu programa. Todo esse meu sotaque quebrado, de alemão e tudo mais, eu tinha um programa de rádio, eu era um radialista. Eu fazia um programa chamado Através do Som Fazendo Amigos. Ele era patrocinador do meu programa. E no comercial ele dizia, eu tenho 20 anos de experiência. E eu dizia, doutor, o senhor não tem 20 anos de experiência. Mas eu era bem amigo dele, a gente está conversando. E ele disse, mas como assim? Eu disse, porque você faz 20 anos a mesma coisa. Você tem 1 ano de experiência repetido 20 vezes. Isso não pode acontecer. Porque aí você estagna. Se você repetir durante 2 anos a mesma coisa, você não prospera. Você fica estagnado. E é isso que você tem que cuidar quando você trabalha. O seu trabalho, preste bem atenção, o seu trabalho, ele nunca pode ser uma coisa estática, se você quer crescer na vida. Eu vou dar um exemplo. Se você for caixa de mercado, você nunca vai crescer na vida. Por quê? Porque o caixa de mercado, ele não prospera. E não prospera, por quê? Porque ele não tem tempo para aprender. E não existe no que evoluir sendo caixa de mercado. Porque é um trabalho repetitivo. Então tu fica 20 anos fazendo o mesmo trabalho e tu não sai do lugar. Você está entendendo isso? Então você tem que escolher, quando você vai olhar para uma aptidão, você tem que olhar para uma coisa. O melhor trabalho que você tem, o melhor trabalho que você pode ter é um trabalho que, na medida que você vai executando o trabalho, você vai aprendendo. Essa é a profissão que você tem que escolher. Por exemplo, se você é um advogado, aí você tem que escolher um segmento do direito que você vai se aprofundar. Na medida que você vai trabalhando processos, na medida você vai estudando leis, na medida que você vai trabalhando, você vai acumulando conhecimento, acumulando experiência, entendendo as leis, e na medida que você defende um caso no tribunal, você ao mesmo tempo está praticando como ser melhor. A percepção que eu falei lá no início da live. Isso é muito importante, você ter essa percepção. Eu vejo colegas meus que também trabalham com educação, e eu vejo essas pessoas, elas começam a se distrair e elas param de estudar. E aí eu falo com elas, eu vejo que elas estão falando a mesma coisa que elas falavam 5 anos atrás. Porque elas se distraem, elas não avançam, elas não aprendem, elas continuam repetindo a mesma coisa dia após dia. Então quando você, vamos supor que você é um músico, não tem problema nenhum de você ser um músico e você trabalhar de caixa no mercado por um tempo. Mas você não desenvolve, você não está em busca de desenvolver a sua aptidão sendo caixa de mercado. Você está desenvolvendo a sua aptidão na música, mas você está trabalhando no mercado para te sustentar enquanto você está desenvolvendo a aptidão na sua área da aptidão que você quer se tornar um expert. Vocês estão entendendo isso? Isso faz sentido para vocês? É a ideia da percepção. Não existe limite para aquilo que você quer. Se você tiver a percepção certa. Se você não se perder pela caminhada. Então, como é que você escolhe, por exemplo, isso foi nosso tema de hoje, nós começamos a falar isso hoje. Como é que você escolhe
Olha, esses pincéis estão lambuzando os meus dedos, mas está tudo bem. O que acontece? Preste bem atenção. Sucesso igual a poder pessoal, tá? Poder pessoal é a soma da aptidão e da sua atitude. É a soma, tá? Isso aqui eu vou explicar daqui a pouco. Então, como é que você escolhe? Eu expliquei isso hoje de tarde no clubinho. Como é que você escolhe a aptidão? Você pode escolher qualquer coisa? Não é recomendável. Por quê? Porque para você se dedicar, para você se tornar bom em alguma coisa, para você se tornar um expert em alguma coisa, o que você precisa fazer? Você precisa se dedicar muito tempo a isso. Você não pode se entediar. O que é entediar? Você fazer isso em meia hora e aí você cansa, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Vou mostrar para você. Olha aqui, ó. Tá? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô o tempo inteiro estudando. Eu não tenho preguiça, eu posso passar o dia inteiro estudando. Olha essa bagunça aqui, 4, 5, 10 livros. Essa é minha arte, eu gosto disso, essa é a minha diversão. Então, como é que você escolhe aquilo no qual você vai se tornar um expert? Você segue uma formulazinha bem fácil que está também no livro Óbvio que Ignoramos. Você tem que considerar 3 fatores. Eu chamo isso no livro da lei da tripla convergência. O que é a lei da tripla convergência? A lei da tripla convergência é para você escolher naquilo que você vai se tornar bom, você precisa escolher algo no que você tem talento. Por quê? São 3 coisas. Uma é olhar para aquilo que você tem talento. Antes de eu lançar esse livro, as pessoas odiavam talento, a palavra talento. A palavra talento ela estava em desuso. Por quê? Porque as pessoas pararam de acreditar no talento. As pessoas elas acreditavam que a pessoa que tinha talento para alguma coisa, ela já nascia bom em algo. Isso é que as pessoas acreditavam antes de eu escrever esse livro. Então as pessoas acreditavam que, talento não é verdade, porque a pessoa ela precisa se esforçar para chegar a um nível de aptidão elevado em alguma área. Então ela não tem talento. Talento, tem até um livro chamado Talento é Supervalorizado ou Sobrevalorizado. E eu disse o seguinte nesse livro: talento não é ser bom em alguma coisa. Talento é simplesmente uma predisposição para se tornar bom em alguma coisa. Nem todo mundo pode se tornar bom em tudo. Você tem algumas áreas da vida, algumas áreas que você tem uma facilidade maior para aprender do que outras atividades. O talento não é uma atividade. Eu tenho talento para isso, tenho talento para tocar violão. O talento é uma área. Você tem talento para música. Você tem talento para o esporte. Você tem talento para escrita. Então você pode ter o talento numa área específica e dentro dessa área específica você pode escolher várias atividades que você pode exercer. E esse é o segundo elemento. Eu explico mais em detalhado no clubinho para vocês o que é o talento, mas eu quero fazer um resumão aqui. Você precisa também, para se tornar bom em alguma coisa, você precisa ter paixão. O que é a paixão? Eu gosto do Steve Jobs, eu estudei muito Steve Jobs. O Steve Jobs, ele apareceu no mercado. O Steve Jobs, ele apareceu no mercado quando eu estava tentando me encontrar na vida.
E o Steve Jobs, ele veio com toda aquela pompa, ele era... E eu comecei a estudar o Steve Jobs. E o Steve Jobs, ele diz o seguinte, ele diz, eu sempre ouvia dizer que para você ter sucesso na vida, você precisa ter paixão. Mas eu nunca entendia isso muito bem, ele dizia, porque o que paixão tem a ver com se tornar bom em alguma coisa? Ele diz o seguinte, só que depois eu entendi que para você se tornar bom em alguma coisa, você precisa se dedicar tanto tempo para isso, que se você não tiver paixão, você acaba desistindo. Você está entendendo isso? Por que você tem que escolher uma coisa pela qual você tem talento? Porque se você escolhe algo pelo qual você tem talento, você tem uma facilidade maior para aprender isso. O talento, ele só é isso. Ele te dá uma vantagem. Se você não tem talento para entender matemática, e você escolher uma carreira na área de matemática, engenharia mecânica, engenharia civil, contador, ou essa coisa assim, o que acontece? Se você escolher uma atividade pela qual você não tem talento, você vai ter mais dificuldade para aprender aquilo que você precisa aprender. Só isso. Então, não mistifique muito a ideia de talento. Tem muitas pessoas que mistificam demais a ideia do talento. Eu não sei meu talento. Talento é simplesmente aquilo que você tem uma facilidade maior para aprender. Eu, por exemplo, meus amigos e minhas amigas, se você me pedir quanto que dá 2 mais 2, eu sei que dá 4. Mas se você me pedir quanto que dá 2,5 mais 2,5, eu sou capaz de dizer que dá 6. Eu não entendo matemática. Eu tenho dificuldade para entender matemática, mas eu não preciso ter facilidade para entender matemática. O que é uma mente mestra? Uma mente mestra é eu que domino bem a arte de escrever, escrevo, ganho dinheiro com o meu ponto forte, com aquilo que eu sei fazer. Então eu ganho dinheiro escrevendo livros e o cara que é bom em matemática, ele faz a minha contabilidade, porque eu odeio contabilidade, e eu pego uma parte do meu dinheiro que eu ganho escrevendo o livro e dou para ele fazer minha contabilidade. Uma mente mestra não é você juntar 5 boludos que se acham e nós somos a mente mestra. Não. Mente mestra é você juntar pessoas com pontos fortes diferentes e você junta todos eles para compensar os pontos fracos dos outros. Eu sou bom em escrever, o outro é bom em contabilidade. Eu não vou me preocupar em aprender contabilidade. Eu vou me associar com alguém que é bom em contabilidade e eu peço para ele fazer a minha contabilidade. Você está entendendo? Por isso você não precisa saber muitas coisas. Você precisa saber bem uma coisa. Eu só sei escrever. E obviamente, para escrever eu preciso ter conteúdo. Então eu domino, mas eu adoro entender como se estrutura uma vida. Porque a sua vida, ela é uma coisa única. Se você não souber estruturar a sua vida, meu amigo, você vai perder a sua vida. Você vai sofrer. Você vai se iludir demais. Então, o que acontece para você entender? Dentro dessa área do talento, você tem uma paixão. Algo que você adora fazer. E aí você pega o talento e a paixão e você precisa também encontrar uma maneira de transformar isso em renda. Porque se você tem talento e se você tem paixão, mas você não consegue converter isso em renda, isso aqui não é uma carreira, isso aqui é um hobby. Então você quer achar um sistema
financeiro apropriado a você. E aí as pessoas dizem, é ali que está o problema. Por que ali que está o problema? Porque o que eu gosto, a minha paixão não dá dinheiro, a pessoa diz. O que eu gosto não dá dinheiro. Era o que eles mais me diziam. Eles diziam o seguinte, só um louco para achar que você vai ganhar dinheiro com literatura no Brasil. Escrever livro não dá dinheiro. É? Talvez escrever livros não dê dinheiro. Escrever livro não dá dinheiro. Mas se você escrever um best-seller, de todos os livros vendidos na Amazon, esse aqui é o número 41. Imagina a Amazon do Brasil. Todos os livros, incluindo livro de criança, romance, ficção. Esse é o número 41. Só tem 40 livros que vendem mais do que esse no Brasil. Aí, esse livro custa em torno de R$30. Eu ganho 10%. O resto vai para editora e vai para as livrarias e para a distribuidora. Então, 100% desse valor eu ganho 10%. E isso são R$3. Ganho R$3 por livro. Então, vender livro não dá dinheiro, a menos que tu venda 10 mil exemplares por mês. Se tu vender 10 mil exemplares desse livro por mês, você ganha R$30 mil por ter escrito esse livro. Eu escrevi esse livro em 2015, 2016. Eu lancei ele em 2017. Lá já se foram quantos anos? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 6 anos. Há 6 anos eu estou colhendo renda passiva desse livro. E esse tá no auge agora, mas esse livro... Eu tenho 6 livros que vendem muito. Então, assim, dá para ganhar dinheiro escrevendo livro? Claro. Só que as minhas fontes de renda, os livros, são talvez a terceira ou a quarta fonte de renda. Entendeu? A terceira ou a quarta no livro. Tem a primeira, a segunda, a terceira, e aí vem os livros. E tudo isso saiu do quê? Do meu foco em me tornar bom em escrever livros. Escrever livros abre oportunidades. Eu vi uma reportagem do Caetano Veloso. O Caetano Veloso, ele é músico. E ele saiu uma reportagem dizendo, não sei se isso é verdade ou não, né? Mas saiu uma reportagem dizendo que o Caetano Veloso é atualmente o músico mais bem pago do mundo. E aí mostrou lá o quanto que ele ganha. Músico não ganha dinheiro? Músico não ganha dinheiro? Pesquisa ali quanto que o Caetano Veloso ganha por ano. Ah, mas poucos podem ser Caetano Veloso. Mas eu também olhava assim, eu dizia, poucos podem ser Paulo Coelho. Mas o Paulo Coelho morava num castelo na França, no interior da França. E eu sempre dizia, eu não quero morar num castelo no interior da França. Se eu conseguir um apartamento bom, numa cidade boa, no Brasil, eu já estou feliz. Então, o que acontece? Nem todo mundo vai ganhar o dinheiro que o Caetano Veloso ganha, mas nem todo mundo quer ganhar o dinheiro que o Caetano Veloso ganha. E como você sabe, se você tem uma aptidão para música, que você não vai ganhar mais dinheiro do que o Caetano Veloso? Essa questão, ela é muito, 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 muito interessante você pensar sobre. Porque as pessoas me diziam que eu ia morrer de fome escrevendo o livro. Só que as pessoas... Eu nunca me esqueço o cara que disse isso, porque ele era meu amigo. Os inimigos não te dizem que você não vai ganhar dinheiro. São os amigos que vão dizer. E esse meu amigo, ele tinha uma pequena loja de conserto de telefone celular. Isso foi lá por 2002, 2003.
E o que acontece? Hoje, esse meu amigo ainda está naquele mesmo cantinho consertando o celular. E aí ele me diz, cara, eu estava muito enganado. Então, o que você faz? Você precisa olhar, e isso assim, você diz, mas eu já tenho 35 anos, como é que eu vou desenvolver uma profissão? Cara, 35 anos, se você investir 5 anos para desenvolver uma aptidão, você vai ter desenvolvido uma aptidão aos 40, meu amigo. E você vai viver até os 80, no mínimo. A média, não posso te garantir nada, né? A gente não sabe disso, mas você tem que cogitar essa possibilidade. Melhor você pensar que você vai viver até os 80 e se preparar para isso, do que você achar que você só vai viver até os 40 e você só se preparar para isso, porque aí você vai sofrer outros 40 e vai ter que viver até os 80. Então, o que acontece? Isso que eu estou mostrando aqui, isso é extremamente importante. E você tem que refletir sobre isso, você tem que levar isso a sério. É a sua vida. Cara, não tem nada mais gostoso do que você fazer aquilo que você ama, do que você fazer aquilo que você gosta. E aí vem uma questão aqui, esse pincel azul tá me dando problema. E aí vem uma questão aqui que é interessante, ó. Aptidão. Uma vez que você escolheu aquilo que você vai fazer, aprender como desenvolver isso também é fácil. Você busca agora conhecimento, você busca técnica e você busca prática. Durante 3 a 5 a 8 anos, você sempre buscando conhecimento, você busca técnica e você busca prática. Simples. Mais conhecimento. Mas conhecimento específico. Conhecimento só naquilo que você quer se tornar bom. Específico, específico, específico. Se você quer criar abelha, você não vai estudar minhoca. Você não vai ler livros sobre como criar minhoca. Deixa a minhoca para quem quer criar minhoca. Você quer cultivar abelha, 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 abelha. 20 anos só estudando abelha, 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 abelha. Aí vem alguém e diz, que tal a gente mudar um pouco e a gente criar rã? Não, o meu negócio é abelha, 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 abelha. Aí você diz, você aprende tanto sobre abelha, que isso abre tantas oportunidades para você que você não faz ideia. E aí vem essa questão. Mas e as crenças que a gente tem, a maneira da gente perceber? Isso é a segunda parte, que se chama atitude. O que é atitude? Atitude é o seu modo de pensar. Ação não é o mais importante. É mentira que a ação é a coisa mais importante. Por quê? Porque a ação, ela é uma consequência da sua atitude mental. Então, atitude é o seu modo de pensar. Então, eu disse que você só precisa se focar em duas coisas. Uma é desenvolver uma aptidão, você se tornar bom em alguma coisa, mas você também precisa desenvolver uma atitude. O que é desenvolver uma atitude? É você expandir a sua mente, expandir a sua consciência, sair do seu condicionamento, não pensar de maneira fechada, não se iludir com as coisas, evoluir o seu nível de consciência, ter uma visão de águia, de cima assim, expansiva, e não a visão da minhoca, que não consegue avançar. Por quê? Porque ela precisa tocar. Ela só consegue avançar quando ela toca. E quando ela toca em algo, ela reage. Ter aquela visão da águia que sobrevoa e que tem um panorama aberto, infinitas possibilidades. Comecei essa live, essa aula, dizendo que a vida é magia, que a vida é encantamento, que a vida é um deslumbre.
mas você precisa entender a vida. Você precisa compreender a vida. Você precisa dar uma chance para a vida viver através de você. E não você ficar aí com as picuinhas correndo atrás, procurando atalhos. Não tem nenhum atalho. Querendo encontrar algo que te faça feliz. Você já é feliz. Você só tem que abandonar esses cacarecos que você fica arrastando. Você precisa abandonar essas pessoas que ficam vendendo ilusões para você. Não tem nada mais poderoso do que você encarar a realidade, você olhar para a realidade e você dançar valsa com a realidade. Mas a maioria das pessoas tem medo da realidade. A maioria das pessoas, elas se escondem por aí, pelos pequenos becos da vida, porque elas têm medo de olhar para a vida de olho aberto. E aí ficam procurando aquelas pequenas sarnas para se coçar. Você está entendendo? Você fica procurando aquelas picuinhas, aquelas coisinhas pequenas para dar importância para a sua vida, e você esquece que a vida é a coisa mais importante. E aí tem um mistério, tem um segredo. A vida sempre vai ser agora. Você não tem nenhum outro, não existe nenhum outro momento, não existe nenhum outro instante, não existe nada no mundo que não aconteça no agora. Então você fica com essa ideia de procurar pela felicidade, procurar pela magia, procurar pelo encantamento, procurar pela vida extraordinária no futuro. As pessoas dizem no final a conta fecha. A única coisa que fecha no final é o caixão. Então não espere o caixão fechar para ser feliz. Você tem que ser feliz agora. Por que você acha que você não pode ser feliz agora? Porque você acha que te falta alguma coisa. O que te falta para ser feliz agora? Tá com dor de dente? Amanhã você vai ter dor no calo do pé. Aí as pessoas vendem aquelas ideias cafonas, aquelas ideias que chega a ser... Todo mundo repete, dá uma olhada no que as pessoas falam. Todo mundo repete a mesma coisa. Vou te destravar, vou te desbloquear, eu vou eliminar as crenças limitantes, vou elevar o seu nível de merecimento, você tem que conviver com 5 pessoas que você quer. Se tu quiser conviver comigo, se tu quer conviver comigo, provavelmente você não vai ter a chance. Então é muito fácil dizer você tem que conviver com pessoas que têm sucesso. Mas se alguém te diz isso, pergunta, me dá o teu celular, me dá o teu WhatsApp, eu preciso conviver contigo, me dá o endereço da tua casa, eu vou ali tomar um cafezinho. Eles não vão querer. Entendeu? Eles não vão querer. Por que eles não vão querer? Porque você não consegue conviver com pessoas de um nível muito acima do seu em termos de conhecimento, em termos de dinheiro. Como é que você quer conviver com uma pessoa que tem um jatinho particular, se você tem que andar de ônibus? A pessoa vai no jatinho, você vai ter que ir de ônibus. Então, o que acontece para você entender o que nós precisamos? Não são essas coisas que todo mundo fala que vão te tornar melhor do que você é hoje. Sabe o que vai te tornar melhor do que você é hoje? Se você entender a realidade. Se você entender o que é real e se você entender o que é ilusão.
E aí você pergunta, mas como eu posso entender isso? Não sou eu que vou te dizer, eu não sou dono da verdade. Mas você vai ter que procurar por isso. Você vai ter que ter um senso crítico, você vai ter que ter um poder de discernimento, você vai ter que entender o que é ilusão e o que é realidade. E a primeira coisa que você tem que entender em relação a ganhar dinheiro significa o seguinte: o que eu verdadeiramente tenho para oferecer para as pessoas? Porque se você percebe isso, o próximo passo é você começar a se questionar, ok, no que eu vou me focar para me tornar bom? A vida, eu quero repetir isso para vocês. A vida não é um sacrifício. O trabalho, as pessoas às vezes dizem, você tem que fazer sacrifícios. Eu não faço sacrifício. Para mim, estudar, para mim, pesquisar, para mim, escrever, eu faço isso todo dia. Isso não é sacrifício. Pergunto para você, a flor precisa fazer sacrifício para desabrochar? A flor faz sacrifício para soltar a fragrância dela? Isso é um sacrifício? Todo sacrifício é resistência. Você precisa encontrar aquilo que faz a sua alma vibrar. Você precisa fazer aquilo que dá sentido para a sua vida, e você nunca vai fazer sacrifício. Ah, mas se eu gosto de doce, eu não preciso fazer sacrifício para não comer doce? Não. Por quê? Porque se você fizer um sacrifício para comer, você só vai comer muito doce se você não entender a vida. Porque se você tiver o entendimento da vida, comer doce não é um sacrifício. Por quê? Porque você simplesmente tem consciência. Agora, se você ficar olhando para o doce e dizer, ai, como eu gosto dessa nega maluca. Ai, meu Deus, olha quanto chocolate tem. Meu Deus, eu não me aguento, eu vou comer. E você cria essa tensão na sua cabeça, você vai acabar enfiando a cara na nega maluca. No bolo. Agora, se você tiver um entendimento, você vai olhar para a nega maluca e dizer, meu Deus, como isso é gostoso, mas eu, na verdade, não como mais isso. A vida não é para ser sofrimento. A vida não é para ser pesada. Sabe o que cria o peso? É a resistência. Quando você resiste, quando você começa... E o que é a resistência? Presta atenção, o que é resistência? A resistência, ela acontece quando você quer impor o seu modo, a sua ordem sobre a ordem da vida. Tem um vídeo que eu fiz, que eu participei num podcast e fiz um recorte desse vídeo. Que é o seguinte. Pense sobre o Jardim Botânico de Curitiba. Você sabe o que é o Jardim Botânico de Curitiba. É aquele jardim bonito. É aquele jardim todo cuidado, todo organizado. Você olha, é uma beleza. Aquele Jardim Botânico de Curitiba é a coisa mais caótica que existe. Não existe ordem nenhuma naquilo. É um caos. O que é a ordem? Por que o Jardim Botânico de Curitiba parece que é uma coisa bonita? Porque ele é um retrato da mente humana. A mente humana agiu sobre a ordem da natureza e criou o caos. O Jardim Botânico de Curitiba é um caos. A mente humana agiu sobre a ordem da natureza e criou caos. O que é a ordem da natureza? Tira todo mundo do Jardim Botânico de Curitiba, tire todo mundo de lá e veja o que acontece em 100, 90, 120 dias. A ordem do universo toma forma.
O que é a ordem do universo? A ordem do universo é o que você vê numa floresta. Para a mente humana, a floresta é um caos. E para a mente humana, o Jardim Botânico de Curitiba é a ordem. Está tudo organizado, está tudo ordenado. E por que isso é importante? Isso é importante porque na sua vida, você usa a sua mente, a sua razão para criar uma ordem. A sua vida é um jardim botânico. É um caos. Por quê? Porque você quer impor a sua ordem, a ordem da mente, sobre a ordem do universo. Então você passa o tempo inteiro tentando manter a ordem que você criou. Assim como a gente precisa de 100 pessoas trabalhando o tempo inteiro para manter a ordem do Jardim Botânico. O que acontece? O universo tem sua própria ordem. E o que é a resistência? A resistência é quando você cria uma ordem, um jardim botânico, e agora você não quer permitir que a ordem do universo se manifeste e você tem que passar o tempo inteiro organizando a ordem que você criou. Isso é o nosso modo atual de viver. Você cria uma ideia de como a vida deveria ser na sua cabeça, e aí você resiste a tudo o que não é de acordo com essa ideia que você manifestou. Vou repetir. Você cria uma ideia na sua cabeça, e aí você começa a querer manter essa ideia e você resiste a tudo que é contrário a essa ideia. Você entendeu isso? Porque se você entendeu isso, você entendeu o que é o princípio da aceitação. A aceitação é uma outra coisa. O que é a aceitação? É a sabedoria simples, mas profunda de você agir no fluxo do universo e não você se opor a ele. Tudo isso é atitude. A atitude é o segundo pilar que você precisa trabalhar. Você precisa entender a atitude. Entender como é que você pode agir de acordo com o fluxo natural da vida e não se opor a ele. Vocês estão entendendo isso? Porque isso é difícil de entender. É contrassensual. O senso comum diz o oposto. O senso comum diz que você precisa criar meta, planejar, fazer um plano bem elaborado, e aí você começa a sofrer porque as coisas não saem de acordo. Vocês estão entendendo?